Caros alunos, hoje nós falaremos sobre simetria cristalina. Entende-se por simetria de um cristal é quando nós temos a regularidade da distribuição das faces de um cristal em relação a um ponto ou em relação a um plano médio desse cristal. Então, de acordo com a posição desse ponto e desse plano, eu tenho uma distribuição simétrica igualitária de todas as faces do cristal. Assim, nós entendemos por simetria. Sejam bem-vindos. Falaremos agora sobre centro de simetria. Centro de simetria é aquele ponto no espaço onde eu tenho, a possibilidade de ter, então, essa distribuição dessas faces igualitárias do cristal. Nesse caso, tem a propriedade do centro de simetria da inversão. Então, centro de simetria, eu posso fazer a inversão das faces. Então, suponhamos que eu tenho um determinado plano no espaço, né? E desse plano, fazendo parte de um poliedro cristalino, de uma estrutura cristalina, eu tenho localizado o seu centro de simetria, que é aquele centro que equivale ao que seria o nosso baricentro, nosso ponto de equilíbrio dentro do cristal. Então, com esse centro de simetria, se eu tomar todas as distâncias, a distância entre esse centro de simetria e todos os pontos que perfazem o desenho desta face, e eu projetar esse ponto aqui da face, uma linha reta que passe pelo centro de simetria, e eu fizer a mesma distância, esta distância entre a face primeira considerada e o centro de simetria, nessa mesma linha reta, e fazer a marcação de um outro ponto, eu posso fazer, então, para todos os pontos dessa face que eu estou considerando, se eu sair linhas que vão passar pelo centro de simetria e a uma mesma distância do lado oposto, então eu vou formar aqui o que seria, então, essa mesma estrutura, essa mesma face. Porém, ela vai estar no sentido inverso, ela vai estar invertida. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, nesse exemplo aqui, essa face hipotética, ela estaria quase que representando o número 9. Então, se eu juntar todos os pontos aqui que fazem esse desenho do número 9, saindo linhas que passem pelo centro de simetria e a uma mesma distância eu continuar essas linhas do outro lado, né? Então, eu vou ter a formação, juntando esses pontos, eu vou ter a formação de uma outra face, porém ela vai estar em sentido inverso, invertido. Então, se aqui é o 9, então aqui nós poderíamos, de uma certa forma, assim, imaginar que seria o 6. Olha o desenho do número 6 aqui. Então, seria o quê? Seria esta face em posição invertida. Um outro exemplo, para aqueles que não conseguiram entender ainda, então imagine que eu tenho aqui um determinado poliedro cristalino onde tem representado apenas uma face. Essa primeira face aqui, observem que ela está sextavada, ela está truncada aqui embaixo. Então, se eu tomar todos esses pontos dos vértices aqui, saindo hipoteticamente linhas que passem onde está o nosso centro de simetria, então, a mesma distância, eu juntando os vértices, os pontos equivalentes dos vértices, eu vejo que essa minha face aqui, ela estará do outro lado, né? Ela será paralela, porém em sentido invertido. Então, observe que o sextavado, o truncado que está aqui embaixo, vai aparecer aqui em cima, pela união dos pontos. A mesma coisa, então, se eu tenho agora, né? O que seria a continuação do nosso raciocínio aqui. Se aqui eu tenho o que seria hipoteticamente um desenho aleatório, aqui é apenas uma face, então aqui eu tenho o que seria uma estrutura, um sólido, né? Uma estrutura em 3 dimensões. Então eu tenho no meio, no centro da estrutura desse cristal, é o meu centro de simetria. Então, por ele, eu posso então replicar o que seria a minha estrutura, o meu plano do outro lado, que vai ser então paralelo,
né? Vai se formar paralelamente do lado oposto daquela face primeiramente considerada, sendo que a imagem será invertida. Então, quando nós falamos de centro de simetria, é quando nós temos então a possibilidade da inversão. Essa inversão do plano, essa inversão da face, né, pela qual eu estou projetando, né, os meus pontos, né, as minhas linhas que passam pelos pontos, pelos vértices desse plano, através então do meu centro de simetria. E aí, projetando do outro lado, vai ser então formada o que seria a minha face invertida, a minha imagem invertida. Agora, nesse caso, quando eu tenho um plano de simetria, ou seja, aquele plano que corta a minha estrutura em duas metades, tá? Ou pelo menos ela está dividindo estruturas ao meio, né? No caso, plano de simetria, eu tenho o que nós chamamos de reflexão. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu tenho essa imagem, que equivale, por exemplo, ao que seria uma imagem representando, hipoteticamente, o número 6, tá? Lembra muito o número 6. Se eu tenho um plano de simetria aqui, próximo a essa imagem, ela vai projetar essa sua mesma imagem da mesma forma, ou seja, vai refletir. Não haverá inversão, ela vai estar na mesma posição do outro lado, à mesma distância. Então, quando eu tenho plano de simetria, eu tenho equidistante a projeção, né? A reflexão, nesse caso, dessa imagem do outro lado vai passar do lado oposto do que seria desse plano de simetria. A mesma forma, plano de simetria, gente, lembrando para vocês, é representado, nesse caso aqui, pela letra M minúscula. Então, vão se acostumando com essas representações. A letra M minúscula representa para mim meu plano de simetria. E a característica do plano de simetria é que eu faço a reflexão da imagem, que é a repetição da imagem no mesmo sentido do lado oposto, a mesma distância do plano de simetria dos dois lados, né? Então, eu tenho aqui essa minha face, que ela está truncada. Eu vou fazer a reflexão, ou seja, eu vou tomar a mesma distância aqui, vou tomar a mesma distância do outro lado. Então, vai se formar o mesmo plano, a mesma face, e essa parte truncada vai estar na mesma posição. Então, apenas vai ser a sua reflexão, certo? Como eu tenho aqui, então, no caso, eu tenho um plano de simetria que corta esse meu cristal, dividindo, então, o meu cristal em duas partes iguais. Observem que a posição dessa face aqui é a mesma posição dessa face do outro lado. Por conseguinte, essa face aqui atrás tem a mesma posição da face aqui em cima. Essa face aqui embaixo, a mesma posição aqui atrás, e assim por diante. Então, assim eu tenho a reflexão. Então, planos de simetria, eu tenho a reflexão. Na reflexão, eu tenho simplesmente a repetição dessa minha face, dessa minha estrutura, no mesmo sentido do lado oposto desse plano, a mesma distância. Se considerarmos agora, né, quando nós tivermos um plano hipotético no espaço, e esse plano tiver um eixo que passe por este plano. Chamamos aqui de eixos próprios aqueles eixos que são capazes de fazer a rotação no espaço desse plano que eu estou sendo considerado. Então, nós temos aqui alguns eixos, né? E a representação gráfica desses eixos. Então, hipoteticamente, eu tenho um plano somente no espaço, tá? E para esse caso, eu vou chamar de eixo unitário. Eixo unitário 1 vai ser a minha representação. Então, eixo unitário representado pelo número 1. Se eu faço a rotação é sobre a minha angulação de 360 graus. Se é um eixo unitário, então o 360 graus vai ser dividido pelo número 1. Então, 360 graus dividido por 1 dá 360. Então, nesse caso, esse meu plano vai girar 360 graus e, finalmente, ele para de girar na mesma posição que ele estava. Então, aqui, por exemplo,
esse meu giro, ele sempre vai ser feito, né? Quando a gente fala de eixos próprios de rotação, ele sempre é feito no sentido anti-horário. Isso é uma definição, tá? Então, as rotações, elas são feitas sempre no sentido anti-horário. Então, hipoteticamente, eu saio, estou nessa posição aqui, esse desenho aqui, essa, esse número 6 hipotético, parece o número 6 aqui, representa a face desse plano. Se eu rodo, como é um eixo unitário, então vai ser 360 dividido por 1. Então, ele roda 360 dividido por 1 é 360 mesmo, ou seja, ele rodou e permaneceu ele mesmo após a rotação, certo? A representação seria o que? Seria um ponto. Tá vendo esse ponto cheio aqui? Esse ponto cheio aqui representa para mim, então, no meu desenho, que eu tenho um eixo unitário. No caso, é um ponto cheio, tá certo? É como se eu tivesse meu eixo aqui, e então eu rodo esse meu plano 360 graus aqui, porque é 360 dividido por 1, meu eixo unitário. O segundo eixo, que é representado pelo esquema B, seria o meu eixo binário. Binário representa 2, bi é 2. Então, seria 360 graus dividido por 2. Isso dá uma rotação de 180 graus. Então, partindo do ponto que a minha imagem, que o meu plano está aqui, nesse ponto, rodando 360 graus, vai gerar uma outra imagem nesse local. Se rodar novamente 180 graus, ele vai estar aqui nessa posição que foi a posição inicial. Então, quando eu falo aqui de um eixo binário, a representação seria de uma elipsoide ou de uma elipse cheia. No caso, é um eixo próprio de rotação, né? Eu apenas tenho a rotação. Então, eixo binário, a representação aqui é essa elipse. Observem aqui em 3 dimensões a elipse aqui. Então, eu tenho um plano inicial aqui. Como é binário, representa o número 2, então é 360 dividido por 2, então é 180. Então, esse plano rotacionou 180 graus, vai gerar esse outro plano aqui atrás. Então, a representação disso seria que aqui eu tenho o meu plano, eu giro 180 graus, cai nessa posição, e se eu girar novamente 180 graus, retorna à posição inicial, formando essa estrutura que a gente está vendo aqui, ó. Depois, posteriormente, a gente vai saber os nomes dessas estruturas, tá? São estruturas que são formadas no espaço. Quando eu tenho agora a letra C, que seria o nosso eixo ternário. Ternário representa o número 3. Então, nesse caso, eu vou dividir 360 graus por 3. Nesse caso, então, eu vou ter que ter giros de 120 graus. Aqui, então, partindo-se do princípio que nós temos aqui a posição inicial da minha face, gira 120 graus, gera essa face aqui, essa segunda face. Dessa segunda face, 120 graus, vai girar essa outra face. E se eu terminar de girar 120 graus, então retorno na minha posição inicial. Observem aqui, então é uma estrutura no espaço, tá? Onde ela tem 3 faces. A representação do meu eixo ternário, que é o 3, é 360 por 3, é o meu triângulo cheio. Aqui, ó, esse desenho aqui, ó, tá? Essa representação, meu triângulo cheio. Já outro eixo próprio de rotação é o que eu chamo de eixo quaternário. Então, quaternário, a representação dele seria um quadrado, esse quadrado cheio aqui, ó. Então, seria 360 dividido por 4, dá 90 graus. Então, partindo-se do ponto que eu tenho da minha face inicial, gira 90 graus, gera essa segunda face, mais 90 graus, gira essa terceira face, mais 90 graus, gira essa quarta face, e se girar novamente, então vai voltar na face inicial. Aqui, então, seria uma estrutura, aqui em 3 dimensões, né? Onde eu tenho 1, 2, 3, 4 faces. Então, a primeira face, ela girou ao redor de um eixo quaternário, né? Que seria, então, o eixo quaternário é 360 dividido por 4. Então, eu tenho as minhas rotações desse plano inicial a cada 90 graus. Finalmente, nós temos aqui o eixo cenário. Cenário, gente, é com S, tá? Cenário de 6, certo? Então, nesse caso aqui, esse eixo cenário, então seria 360 dividido por 6, dá rotações de
60 em 60 graus. Então, partindo-se desse ponto inicial, eu rotaciono 60 graus desta imagem, mais 60 graus desta imagem, posteriormente mais 60 graus esta imagem, depois mais 60 graus esta imagem, mais 60 esta imagem, e finalmente, se eu rotacionar mais 60 graus, eu chego à posição inicial da minha imagem, do meu plano inicial. Tá? A representação, então, é um hexágono cheio, tá? Um hexágono totalmente escuro. Então, vejam, eixos próprios de rotação é quando eu pego um plano e esse plano rotaciona em relação a uma angulação. Então, o eixo unitário vai ser, então, 360 graus dividido por 1, próprio 360. O eixo binário, 360 dividido por 2, né? Vai ser 180 graus. A cada 180 graus, eu vou gerar uma face. Meu eixo ternário seria, então, 360 dividido por 3, dá 120. Então, a cada 120 graus, eu gero uma outra face. Meu eixo quaternário, então, eu tenho a 360 por 4, dá 90 graus. A cada 90 graus, então, eu gero uma face. E, finalmente, meu eixo senário seria, então, 360 dividido por 6, dá 60 graus. Então, a cada 60 graus, eu gero as minhas faces. Então, aqui nós temos os eixos próprios de rotação. Nesse caso, eixo próprio de rotação. A representação gráfica dos eixos são essas que nós verificamos aqui, tá? E simplesmente tem somente a rotação desses planos de acordo com o eixo pelo qual está coordenando, né, esse processo, ok? Falaremos agora dos nossos eixos impróprios de rotação. Quando temos eixos impróprios em rotação, então eu tenho dois tipos de operações. A primeira operação é quando eu rotaciono essa face de acordo com o seu eixo, que pode ser unitário, binário, ternário, quaternário e senário. E o segundo passo seria a inversão. A imagem dessa face, depois de rotacionada, ela passa através do centro de simetria e ela vai ser projetada invertida em outro plano. Ou seja, se eu tenho o plano inicial, um plano positivo, um plano acima, ela vai ser rotacionada e vai ter a sua imagem refletida no plano abaixo. Quando eu falo plano acima ou plano abaixo, é a mesma coisa se eu imaginar o globo terrestre, sendo que o hemisfério norte seria meu plano superior e o meu hemisfério sul seria meu plano inferior. De tal forma, então, que a imagem ela é rebatida. Ela faz a sua inversão. Então, vejamos aqui. Eu vou partir agora nos eixos impróprios. Então, a partir de agora, as nossas faces, elas estarão localizadas inicialmente neste quadrante aqui, ó. A partir de agora, então, a gente vai considerar em todos os eixos impróprios e próprios, a nossa face inicial estará localizada aqui, tá? Nesse quadrante que nós vejamos aqui, nós estamos observando aqui. Então, observem, quando eu tenho as minhas faces, que elas estão nos planos, nos planos positivos, ou seja, nos hemisférios positivos, equivale ao hemisfério norte, por exemplo, do nosso planisfério, se você imaginar o planeta Terra, os desenhos são desenhos cheios, tá? São desenhos cheios. Quando a imagem ela passa por uma inversão, ou seja, a imagem passa através do centro de simetria, gerando uma imagem do lado oposto, ou seja, se eu estou no hemisfério norte, eu vou gerar uma imagem no hemisfério sul. Então, se eu estou num plano positivo, eu vou gerar uma imagem no plano negativo, tá? Então, a imagem, ela é uma imagem vazada. Ela é uma imagem que não é preenchida. Então, vamos ver aqui como funciona no caso desse eixo unitário. Eixo unitário, então, é 360 dividido por 1. Nesse caso, a representação aqui é apenas um ponto. Numericamente, eu posso representar 1 com uma barra em cima. Então, eu leio 1 barra. É errado eu ler menos 1, porque menos 1
é outro ramo da matemática, mas aqui na cristalografia nós lemos essa representação 1 barra. Então, esse sinal aqui de menos, essa barrinha está em cima do número e não na frente dele. Então, a gente lê 1 barra. Então, o meu eixo impróprio de rotação, aqui unitário, representado por 1 barra. Como funciona? 360 por 1. Então, minha imagem inicial está aqui. Eu rotaciono em sentido anti-horário 360 graus. E aí, geraria a mesma imagem. Só como é um eixo impróprio, essa imagem aqui inicial, ela vai passar pelo nosso centro de simetria, gerando uma segunda imagem, aqui que é essa minha imagem B. Então, essa minha imagem B, a representação dela vai ser uma imagem vazada, indicando que ela está em outro sentido, em outro plano, né? Num plano paralelo, porém oposto. Se isso daqui está no hemisfério superior, aqui vai estar no hemisfério inferior. Então, eu teria aqui a representação do que seria o nosso plano. Veja que eu tenho, então, o meu pedaço truncado dessa face. Essa face rotacionaria 360 graus e pararia aqui. Porém, como é um eixo impróprio, todos os elementos, então, vão passar pelo centro de simetria, gerando a mesma estrutura, porém invertida, certo? Ok? Então, esse daqui é o meu resultado. Já no caso do meu eixo binário, o meu eixo binário sempre vai gerar uma estrutura como se eu tivesse um plano de simetria. Meu eixo binário representado, então, pela indicação 2 barra, 2 barra, é assim que se lê, 2 barra. E esse 2 barra é a mesma coisa que eu representar o meu plano de simetria, que é a minha letra M minúsculo. Então, seria assim, observe. Então, seria 360 por 2, a rotação é de 180 graus. Então, vamos lá. Eu, inicialmente, a minha face, essa face cheia, ela vai rotacionar 180 graus. Então, vem para cá, rotacionou 180 graus, porém é o eixo impróprio. Quando é o eixo impróprio, o que acontece? Essa imagem vai passar pelo próprio centro de simetria, por 2, gerando, então, uma outra face que ela está paralela abaixo da primeira face inicial. E como eu represento as duas faces, sendo uma num plano superior, outra num plano inferior, eu vou representar essa minha segunda face como se fosse um contorno aqui da primeira, que é então esse risquinho sutil aqui em volta da representação inicial, que seria o meu desenho cheio. E eu localizo A e B. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois planos que eles são simplesmente paralelos entre si, que é o caso, então, de um eixo binário impróprio de rotação. Agora, quando eu tenho um eixo ternário impróprio de rotação, a representação também seria 3 barra. Nesse caso aqui, graficamente, a representação de um eixo impróprio, como que é feita? Seria, então, é um triângulo cheio, com o seu centro aqui com uma bola vazada. No caso, gente, o desenho aqui, o autor do livro não colocou, mas do eixo binário seria o meu elipsoide cheio, com uma bolinha no meio vazada. Não está representado aqui, mas posteriormente a gente vai representar durante o nosso curso, tá? Nesse caso aqui, então, como seria? Observem, é 360 graus dividido por 3, então dá 120. Então, nesse caso, qual que será a minha rotação? Eu inicio aqui de A. Então, eu tenho aqui a minha face, ela é rotacionada 120 graus. Nessa posição aqui, ela passa pelo centro de simetria, gerando, então, a minha face B. Essa minha face B está embaixo. E essa minha face A inicial está em cima. Então, partindo de B, que está embaixo, eu vou rotacionar 120 graus, aqui. Como está embaixo, essa imagem está embaixo, vai passar pelo centro de simetria e gerar uma imagem acima, que ela é cheia, certo? Agora, na sequência, aqui da posição C, eu vou ter, então, uma rotação de 120 graus, aqui, passando, nessa posição, passando pelo centro de simetria, vai gerar a minha face embaixo D. Agora, essa face D que está embaixo, que ela é vazada, ela vai rodar 120 graus, tudo em sentido anti-horário, tá? Vai chegar nessa posição e ela vai ser
refletida aqui pelo centro de simetria, gerando uma face no plano superior, E. Aqui, então, essa face E vai ser rotacionada novamente 120 graus, aqui. Nessa posição, vai passar pelo centro de simetria, gerando a minha última face F, que está no plano inferior. Eu unindo todas essas faces, essa representação aqui das minhas faces em planos superiores, que são as cheias, mais as faces nos planos inferiores, eu vou gerar esse sólido. Então, eu consigo representar esse sólido no espaço. A representação dele em 2 dimensões é essa. Tá certo? Ok. Vamos agora, então, o que seria no nosso eixo impróprio de rotação quaternário. A representação gráfica é um quadrado cheio com uma elipse vazada no centro, ou o número 4 com uma barra em cima, tá? Então, vamos lá. Eixo quaternário é 360 dividido por 4. Isso dá 90 graus. Então, eu tenho inicialmente a minha face, que seria a representação desta face aqui, é essa face A. Então, essa face A é essa face aqui, ó. Face aqui da frente, tá? Então, eu tenho aqui minha face A, rotaciona 90 graus, e essa posição passa pelo centro de simetria, gerando uma face no plano inferior, que é a minha face B. Essa minha face B, que está no plano inferior, rotaciona, por sua vez, 90 graus. Nessa posição, a imagem passa pelo centro de simetria, gerando uma outra face no plano superior, que é a C. A face C, no plano superior, rotaciona 90 graus. Nessa posição, a imagem passa pelo centro de simetria, gerando uma outra face no plano inferior. Somando-se, unindo-se, tá? A posição dessas faces dos planos superiores, que são essas representações cheias, com os planos inferiores, essas representações aqui vazadas, eu tenho então este desenho, esse sólido, aqui esse desenho representando este sólido espacialmente falando. Então, esse sólido aqui, a representação dele em 2 dimensões é essa daqui no nosso eixo impróprio de rotação quaternário. Finalmente, né, eu tenho aqui o meu eixo impróprio de rotação cenário. No caso, vai ser o quê? No caso, é 360 por 6, dá 60 graus. Então, aqui, eu vou ter, partindo do ponto, né, essa face cheia aqui, representada pela letra A, vai rotacionar 60 graus. Rotacionando 60 graus, a imagem vai passar pelo centro de simetria, gerando o B. O B é essa parte vazada aqui, esse contorno, tá? Agora, dessa face no plano inferior, girando mais 60 graus, passando pelo centro de simetria, vai gerar então essa minha face cheia, que é a superior, que é a minha face C. Essa face C, por sua vez, vai girar mais 60 graus, passando pelo centro de simetria, vai girar minha face D, que é o plano inferior, que é esse contorno aqui, ó. Esse contorno representa D. Novamente, essa face do plano inferior em D gira mais 60 graus, passa pelo plano de simetria, pelo centro de simetria, perdão, girando então uma face na posição, no plano superior, que é essa face cheia aqui, que é a minha face E. Por sua vez, essa face no plano superior rotaciona 60 graus, então retorna passando, essa imagem vai passar pelo centro de simetria, gerando então uma face no plano inferior, que é esse contorno aqui, que seria o nosso F. Então, esta representação aqui em 2 dimensões, ou seja, no plano, no papel, tá? De um eixo impróprio de rotação cenário, que a representação sua é o quê? É um hexágono cheio com um triângulo vazado. Ou a representação seria um número 6 com uma barra em cima, tá? Então, geraria aqui uma bipirâmide de base triangular, certo? Então, nós temos aqui as características dos eixos impróprios e próprios de rotação. Falaremos agora sobre as formas cristalinas. Vamos falar agora sobre as formas cristalinas.
Temos formas cristalinas básicas e temos formas cristalinas que são fruto da combinação dessas básicas. Então, como formas cristalinas básicas, teríamos a forma rômbica, que é esta daqui, a forma trigonal, que é esta daqui, a forma tetragonal, que é essa daqui, e a forma hexagonal. Já a combinação dessas formas aqui podem gerar a ditrigonal. Veja, eu tenho aqui seriam dois triângulos, um na posição normal, outro na posição invertida, unindo-se os seus vértices, forma essa estrutura. A forma de tetragonal, então eu tenho um quadrado, que seria um tetragonal aqui, e o outro com uma rotação nesse ponto. Unindo-se os vértices, então eu tenho essa minha estrutura de tetragonal. E aqui eu tenho a de hexagonal. De hexagonal, então teria o quê? Esse meu hexágono inicial, rotacionado, fazendo essa uma outra estrutura aqui. Unindo-se os seus vértices, então tenho o meu de hexagonal, tá? Então, isso tudo, gente, é o que nós visualizamos no plano horizontal, tá certo? De repente, essas formas aqui sejam formas de estruturas, por exemplo, de paralelepípedos com base trigonal, um paralelepípedo com base tetragonal, um paralelepípedo com base hexagonal, por exemplo. Agora, aqui nos desenhos aqui embaixo, né, eu vejo aqui, a aparência das combinações é fortemente afetada pelo tamanho relativo das formas cristalinas. Esquemas das combinações do cubo, que é o C, e do octaedro, que é o O, tá? Com diferente relação entre essas formas, conhecida como série cristalina. É como se eu conseguisse, a partindo do cubo, né, eu começo a fazer a truncagem, eu trunco, né, eu corto por planos, eu passo planos que vão inicialmente passar nessas regiões aqui, próximas aos vértices do cubo, e à medida que esses planos vão cada vez mais indo em direção ao centro da estrutura, vejam que eu tenho essas alterações. Então, inicialmente, o truncamento faz essa relação aqui. Esse O representa o quê? Planos relativos ao meu resultado final. Aumentando, então, o truncamento desse plano na estrutura original. Então, vejam, tenho aqui o truncamento. Eu tenho a minha face original, que é a face C, e essa face O vai ser a face gerada pelo truncamento. Eu aumento mais esse truncamento, veja que a face original ela tende a diminuir, quase desaparecer. E finalmente, quando esses planos que truncam a minha estrutura do cubo, vai formar então o meu octaedro. Por isso, quando a gente considera aqui uma forma dentro da outra, a gente sabe que o octaedro ele pode estar posicionado dentro de um cubo. Tá? E aqui então seria o que a gente fala, né? Uma série cristalina. Então, de uma estrutura sólida, eu posso gerar outra estrutura sólida. Aqui também outras formas cristalinas. Nesse caso aqui, é como se eu partisse, né, do que seria desse sólido inicial e rotacionasse em relação ao seu eixo, gerando então essa estrutura. Então, o A rotacionando em relação ao seu eixo geraria a estrutura B. Aqui no caso, eu tenho esse meu paralelepípedo, se eu rotacioná-lo, tá? Em alguns graus em relação ao eixo Z, que é a minha vertical, eu vou então gerar esse outro paralelepípedo, que seria o meu desenho D. Da mesma forma, eu tenho aqui essa minha outra estrutura, e eu fazendo sua rotação, pode gerar então a estrutura F. Por sua vez, esse meu prisma hexagonal aqui, se eu rotacioná-lo, pode gerar então um prisma dihexagonal, tá? Então, tenho aqui prismas trigonal, ditrigonal, tetragonal, ditetragonal, rômbico, monoclínico, hexagonal e dihexagonal. Estou mostrando para vocês que a simples rotação no eixo vertical, ou num dos eixos, pode gerar outras estruturas sólidas, outras estruturas espaciais, ok? Agora, com relação às formas cristalinas piramidais. Então, eu tenho uma pirâmide trigonal, base triangular, forma então uma pirâmide ditrigonal.
A minha pirâmide tetragonal base quadrada forma uma pirâmide ditetragonal. A minha pirâmide rômbica vai formar uma pirâmide hexagonal e, por sua vez, a minha pirâmide dihexagonal. Tá? Mais uma vez, então, a evolução das formas de acordo com a rotação no seu eixo Z. A gente sabe que a combinação das formas dos sólidos no espaço podem gerar, né, formas intermediárias. Então, inicialmente, eu teria as formas A, B e C. A combinação dessas formas, a combinação de A com B, geraria esta forma espacial, né? Essa estrutura aqui no espaço. O que seria a composição da forma B com a forma C, geraria esta forma aqui, esse sólido no espaço. A combinação da forma C com a forma A geraria, então, esse sólido no espaço. E aí, a combinação das três formas A, B e C poderia gerar essa minha forma aqui muito mais complexa, esse meu sólido mais complexo, ok? São as minhas formas cristalinas. Combinação de três formas cristalinas no sistema cúbico. Eu tenho o meu rombododecaedro, que é o A. Eu tenho o meu dodecaedro, que é o B. E tenho o meu hexaoctaedro, que é o C. Ok? Vamos falar agora sobre a representação, né, e as notações dos nossos eixos de simetria. Olha que interessante. A representação gráfica, então, como nós vimos, aqui no caso do desenho não está representado, mas aqui seria o eixo unitário. Eu tenho, então, seria uma bolinha aqui. Essa bolinha possivelmente uma bolinha cheia, tá? Quando eu tenho meu eixo binário, é uma elipse, tá certo? Aqui não está cheia ou não está vazada pelo fato de que a representação em si, tá? A gente não está tratando se é eixo próprio ou impróprio, tá certo? No caso do meu eixo ternário é um triângulo, aqui. Do meu eixo quaternário é um quadrado. Do meu eixo quinário seria então um pentágono. O eixo quinário a gente vai tratar muito pouco, porque dividir 360 por 5 dá uma angulação, que essa angulação não é uma angulação perfeita, fácil para a gente trabalhar numa representação gráfica. Então, só para a gente saber que existe o eixo quinário também, só que nós não trataremos aqui no nosso curso. E, finalmente, nós temos nosso eixo senário, que é um hexágono, tá? Então, a gente sabe que a representação pode ser da seguinte forma. Eixos pode ser representado pela letra E maiúscula ou pela letra A. A de axe, do inglês. Axe quer dizer eixo, tá? Que indica meu eixo de simetria, que seria o meu eixo principal. Quando eu tenho e esse apóstrofe aqui, essa vírgula aqui em cima, indicaria para mim um eixo secundário. Quer dizer, além do meu eixo principal, eu tenho outro eixo que vai ajudar nessas operações. E eu tenho certos casos que eu vou ter os eixos terciários, ou seja, mais um eixo, tá? Um terceiro eixo. Nesse caso, a representação vai ser a letra E com esses dois tiquezinhos aqui, tá? Essas duas vírgulas aqui em cima. Exemplo, se eu tenho uma representação 4E2, representa aqui eu tenho 4 é o número de eixos, que são 4 eixos. 2 indica segunda ordem, então seria aqui no caso eixo secundário. Então indicaria para mim, nesse caso aqui, esse secundário segunda ordem é meu eixo binário. Então se for um eixo quaternário, então seria um E4. Se fosse um eixo quinário, então seria um E5, entendeu? Aqui, onde, no caso, o 4, que é o número de eixos, é o coeficiente. E o 2, que é o tipo de eixo, é o meu índice, ok? Então, aqui está simplificado para vocês o que significa a nossa representação em relação aos eixos de simetria, certo? A gente vai usar isso posteriormente em outras aulas. Agora, as notações dos nossos planos e centros de simetria, tá? Então, vejam, são representados da seguinte forma. P maiúsculo, somente o P, é o meu plano de simetria, geralmente o único ou o principal,
em alguns casos. Quando eu tenho P e uma linha aqui, essa vírgula em cima, seria um plano de simetria secundário, que seria um outro plano além do plano principal. E quando eu tenho esse meu P e essas duas vírgulas aqui em cima, como se fosse um apóstrofe, né? Duas apóstrofes, eu tenho meu plano de simetria terciário. Então, além do plano de simetria principal, no meu plano de simetria secundário, eu tenho plano de simetria terciário. E a letra C, maiúscula, indica meu centro de simetria. Então, A, observem aqui, eu tenho a estrutura de um cubo, né? De um hexaedro regular, que é o cubo. Aqui seria A, né? O desenho A representa 3P. 3P, então, meus três planos de simetria originais. Esse meu primeiro plano de simetria, esse meu segundo plano de simetria e meu terceiro plano de simetria. Novamente, esse meu primeiro plano de simetria aqui, que equivale como se estivesse no eixo X. O meu segundo plano de simetria, que equivale horizontalmente no meu eixo Y. E esse meu terceiro plano de simetria, como se estivesse no meu eixo Z. Perfeito? Ok. Já, se eu for considerar meu plano de simetria secundário, ou seja, aqueles depois do meu plano de simetria primário, eu tenho os planos de simetria que são diagonais, que cortam diagonalmente todo o meu cubo. Então, eu tenho meu primeiro plano de simetria, corta essa diagonal aqui. O meu segundo plano de simetria corta nessa diagonal aqui, tá? Então, eu já tenho o corte diagonal nessa minha face superior. Agora, na minha face da frente, aqui, ó, eu vou ter um plano de simetria que corta aqui nessa diagonal e outro plano de simetria que corta aqui nessa outra diagonal, com a sua respectiva, né, imagem aqui do lado. E terceiro, eu vou ter, então, o plano de simetria que vão cortar essa terceira face, certo? Então, esse primeiro plano de simetria dessa face e o meu segundo plano de simetria dessa outra face. Correto? Vejam, gente, a união desse plano de simetria secundário com o plano de simetria primário vai formar uma estrutura, um desenho, que vai ser esse desenho aqui, ó. Tá? Vai ser essa composição. Então, vai chegar um ponto onde esses planos vão se unir num ponto central, que vai ser o meu centro de simetria. Ok? Isso tudo, então, são as nossas notações para planos e centros de simetria e as suas representações.